moderada. Estamos a admitir todos os participantes neste webinar. Portanto, vamos aqui aguardar mais uns minutos para que todos estejam conectados e em condições de darmos início. Desde já, obrigado em nome da CPPME pela vossa presença e a vossa adesão. Esperamos que seja útil a informação e o debate que vamos aqui ter. Portanto, dentro de momentos vamos depois estar a dar início então a este webinar sobre recuperar, revitalizar ou insolver, portanto, que são aqui, no fundo, quase dois grandes ramos, mas em questões que são centrais depois destes 2 anos de pandemia, em que existem um largo número de empresas a sofrer de bastantes dificuldades e que muitas vezes vêm a braços com ter de tomar estas decisões. Esperemos que seja útil a informação. Portanto, temos aqui pessoas, portanto, algumas ligadas a empresas, outras ligadas a associações, e pelo menos na lista de inscritos, também que possa ser aqui um ponto para a LS Laranjeiro, portanto, que a empresa que também está aqui associada à CPPME, que possa depois também aqui deixar os seus contactos e outras questões possam depois também ser colocadas diretamente a Laranjeiro. E eu penso que já estaremos todos emitidos. Todos querem original e aqui também. Não pode ser, não pode ser. Era tão difícil. Mas a gente pode se correndo, não esquecer. Não, é que depois para se darem um desce, vai ter que puxar um depois tem que tocar. Não, deixa estar ali. Complicado. Ora, boa tarde a todos, bem-vindos a este webinar numa parceria da LS Laranjeiro com a CPPME, portanto, sobre o tema de recuperar, revitalizar ou insolver. Vivemos tempos depois de 2 anos de enormes dificuldades, fundamentalmente para as micro, pequenas e médias empresas, com situações que fugiram do seu controle durante a questão pandémica, e agora mais ou menos debelada, não finda, mas debelada a situação pandémica, uma situação internacional que alterou em bastante as condições de mercado, a questão dos custos de contexto, e que põe inúmeras empresas em dificuldades. Desde logo, dificuldades que começam pela tesouraria, mas depois se podem agravar e portanto, o objetivo aqui deste webinar será, no fundo,
discutir e saber mais sobre o tema, neste momento, o que é que significa cada um destes termos, recuperar, revitalizar ou insolver, e quais as ações que possam estar associadas e os passos para isso. Com isso, contamos com a presença da doutora Sandra Laranjeira dos Santos, que vou passar a palavra no sentido de nos explanar aqui toda esta temática. Julgamos, portanto, aqui também, do ponto de vista da organização deste webinar, que toda a exposição nas duas partes que temos durará cerca de 1h30, mas findo isso, será aberto também um período de perguntas e respostas para quem queira depois aprofundar algumas alguma questão que tenha. Desde já, mais uma vez, obrigado a todos pela presença, e passaria então a palavra à doutora Sandra para a apresentação. Muito obrigado, até já. Sandra. Olá, Duarte, muito boa tarde a todos que nos ouvem e nos veem, não é? Porque a pandemia também trouxe coisas boas, ou pelo menos obrigou-nos aqui a reinventar-nos, e o acesso a estes meios novos do Zoom, do Teams, tornou-se agora uma banalidade para nós, e conseguimos ver-nos e ouvir-nos e sentir-nos também mais próximos através disso. E por falar em proximidade, eu hoje trago aqui um tema que é muito próximo das empresas, dos desafios que vão enfrentando, não só em alturas de crise pandémica, mas também de crise económica e de crise social, e portanto o empresário, grosso modo, anda sempre a fazer contas à vida, não é? E hoje vamos aqui ver que contas são estas em matéria de recuperação, revitalização ou insolvência. Eu vou partilhar aqui a minha apresentação, pedia-vos só que me fizessem um sinal se foi bem sucedida. Estão a conseguir ver a apresentação? Sim? Pronto. Obrigada. E, portanto, vamos começar então este tema, que é um tema de facto longo e complexo. No final haverá, como o Duarte dizia bem, um espaço aberto a questões. Ora, falando nós aqui em recuperar, revitalizar ou insolver o RRI, como foi o mote que a CPPMM lançou, eu dividi este tema na análise de grandes subtemas. Quais são eles? Desde logo a análise do RER, o regime extrajudicial de recuperação de empresas, vigente no nosso ordenamento jurídico desde 2018, o PEV, o processo extraordinário de viabilização de empresas, vigente no nosso ordenamento jurídico desde o final de 2020, o CISPAS, que é um sistema público de apoio à conciliação no sobreendividamento, também vigente no nosso ordenamento jurídico desde finais de 2020, estes últimos dois muito no calor da pandemia e numa tentativa de resposta, ainda demoraram aqui alguns meses o legislador a pôr cá fora estes dois regimes, e por último o PER, que já vem desde 2012 e tem agora em abril deste ano uma alteração muito importante, promovida por um diploma que saiu em janeiro de 2022. E eu começava por dizer a quem nos escuta que não é a falta de diplomas que não se recupera e revitaliza, porque eu ainda não disse nada e já temos aqui 4 mecanismos ao nosso dispor, não é? Ou seja, 4 mecanismos para que as empresas tenham uma viabilidade, uma recuperação ou uma revitalização. Portanto, não é por falta de legislação, às vezes legisla-se mais neste país, digo eu, gosto de dizer coisas, e temos logo 4 instrumentos. Quais deles é que vão servir os propósitos dos empresários? É isso que eu gostaria que todos ficassem conscientes no final deste webinário e soubessem responder-me. Ora, eu vou começar por analisar aqui o RER, o Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas, que, sendo um diploma relativamente recente, ele é aplicável apenas a pessoas coletivas, portanto não cai aqui para os empresários em nome individual, mas cai para as microempresas, portanto sociedades unipessoais por cotas, sociedades por cotas, até sociedades anónimas, cabem aqui, portanto aplicável a pessoas coletivas que estejam em situação económica difícil ou em situação de insolvência iminente
e um ou mais dos credores aceitem viabilizar a empresa. Portanto, para que as empresas possam usar este mecanismo, tem que haver pelo menos um credor a aceitar viabilizar a empresa. Portanto, há aqui um ato, desde logo, voluntário. Eu costumo dar o exemplo que é um credor dar a mão ao devedor, não é? Tem que ser um parceiro de negócio que ache que, efetivamente, aquela empresa, embora estando numa situação difícil, conseguirá vir a dar a volta ao texto. Mas isso só não basta, é necessária uma declaração do revisor oficial de contas a atestar que na data da celebração do acordo entre este credor e a empresa, a sociedade não se encontrava em situação de insolvência. Eu deixo já aqui este alerta porque é um mecanismo que tem logo aqui um instrumento formal, que é esta declaração de revisor oficial de contas, que não será tão fácil quanto isso para os microempresários, pelo menos, obterem. Desde logo porque os serviços de revisores oficiais de contas, diz-me a experiência, que são dispendiosos, e se uma empresa já está numa situação difícil, ir suportar uma declaração, o pagamento de uma declaração no revisor oficial de contas, que certamente vai analisar as contas, vai querer emitir a sua opinião técnica consistente, leva a mais um encargo e, portanto, é algo que a empresa terá que considerar. A participação nas negociações é livre, portanto, a empresa pode convocar todos ou apenas alguns dos credores, não é obrigada a querer negociar com todos. E isto é muito importante, porque, por exemplo, no PER já não é assim, como vamos ver no processo especial de revitalização, a empresa aí tem que convocar todos os credores e até existem sanções para o administrador ou o gerente que tenha de forma deliberada ocultado essa informação de alguns dos credores, como vamos ver à frente. Aqui não. Portanto, neste mecanismo, que aqui assenta de facto num pendor muito voluntário, a empresa tem este grau de escolha. Havendo esta vontade de negociar com algum dos credores, este acordo é depositado na Conservatória do Registro Comercial e tem que ser subscrito por pelo menos quem represente 15% do passivo da devedora que não seja subordinado. Quando falamos aqui em créditos subordinados, estamos a falar sobretudo de créditos que estejam relacionados com a gerência, por exemplo, os gerentes terem injetado dinheiro na sociedade ou outras sociedades das quais têm participações, terem feito empréstimos a esta sociedade, e esses créditos não serão aqui considerados nestes 15%. Embora, como eu disse, a empresa possa escolher com quem é que vai negociar, na verdade, se tiver dívidas às finanças, à segurança social e aos trabalhadores, estes têm obrigatoriamente de ser informados do depósito do protocolo da negociação e do seu conteúdo quando a empresa tenha dívidas para com eles. Portanto, e isto é muito importante porque não pode ser de todo esquecido sob pena do RER não ser aprovado. Há aqui um princípio básico que é o da confidencialidade, ou seja, aquilo que a empresa for negociando com os seus credores não pode depois ser extraído para outros fins, nomeadamente instaurar outros processos contra a empresa, ou dizer que houve uma promessa de X e que mais à frente na circunstância do RER, por exemplo, não ser aprovado, já lhe foi apresentado o Y, isso não é válido. Portanto, o que for estabelecido entre as partes está abrangido pelo dever de confidencialidade, a menos que a própria empresa aceite derrogar este seu direito. O depósito do protocolo, portanto, quando há este protocolo de negociação, é o que marca o início do prazo das negociações, e essas negociações devem ocorrer no prazo máximo de 3 meses. Sendo que durante estes 3 meses, os credores que tenham aceito negociar com a empresa, obrigatoriamente veem os processos judiciais serem suspensos, bem como não podem as empresas que estejam aqui em situação de RER ver-lhes os serviços de prestadores essenciais, água, luz e outros, serem-lhe cortados. Quando eu digo e outros, é porque a lei efetivamente fala em prestadores de serviços essenciais. E eu deixo-vos aqui o seguinte exemplo. Vamos imaginar que temos aqui uma empresa na área da panificação. E, portanto, para esta empresa, certamente poder operar é muito importante a água, a luz,
mas e a farinha? Será que também não é importante? Será que eles conseguem fazer o pão e os bolos se não tiverem farinha? O que é que acontece ao fornecedor da farinha? Pode, pura e simplesmente, suspender o fornecimento? Não. E isto é um alerta muito importante e que eu acho que não é muitas vezes ponderado pelas empresas na perspectiva de subscreverem ou não o RER. É que, estando uma empresa em RER, o que sejam serviços essenciais à sua atividade, e nomeadamente o fornecimento da matéria-prima é um serviço essencial, não pode ser suspenso, sob pena da empresa ter então aí sim um direito de indenização de responsabilidade sobre quem lhe corta este serviço. Também, quando as empresas subscrevam o RER e, portanto, ainda que estejam em negociações, desde o momento em que se dá início destas negociações até ao fim, seja este fim positivo ou negativo, ou seja, com aprovação ou não de acordo, o prazo de apresentação à insolvência, se a empresa, no fim, não conseguir aprovar o RER e estiver efetivamente numa situação de insolvência, fica suspenso. Portanto, não há um decurso do prazo e vamos ver que este prazo pode ser importante, nomeadamente depois em consideração da culpa do devedor e daquilo, da culpa da insolvência, peço desculpa, e daquilo que pode ser assacado ao administrador ou gerente que demorou mais tempo do que aquele que a lei lhe concede, e já vamos ver qual é, a apresentar à empresa à insolvência quando ela assim esteja. Depois, há pouco falei-vos na suspensão dos processos judiciais, dizer-vos que a extinção dos processos também só se aplica aos credores que forem subscritores do acordo. Vamos imaginar que o acordo até é aprovado, a empresa efetivamente fica ao abrigo deste regime extraordinário, extrajudicial de recuperação de empresas, e existem outros processos judiciais a correr contra si, que não por nenhum dos credores que subscreveu o acordo. Esses processos não são extintos. Dizer-vos também que se tiverem a decorrer processos de natureza laboral, por exemplo, relativos a algum despedimento ou a algum procedimento cautelar que um trabalhador tenha lançado sobre a empresa, neste caso, esse processo não é sequer suspenso. Portanto, o legislador deu aqui uma guarida especial aos direitos dos trabalhadores, ainda que a empresa esteja em dificuldades e num regime extrajudicial de recuperação de empresas, isso não pode evitar a sua demanda em sede judicial quando estejam em causa direitos laborais. Quando seja aprovado o RER, o nosso legislador deixa uma cenoura a estas empresas, que é um benefício fiscal e benefícios emolumentares nesta reestruturação de créditos. Isto, porque é que isto é importante? Desde que representem pelo menos 30% do passivo não subordinado. Vamos imaginar uma empresa que, em sede de acordo com um credor, a quem deve 50 mil euros, estabelece com aquele credor que lhe vai pagar 25 mil de imediato e os outros 25 mil são sujeitos a perdão. Esse perdão, em sede fiscal, consistiria como se fosse um ganho da parte do seu credor, porque as empresas não podem praticar liberalidades, diz-nos a lei, ou seja, não podem fazer atos gratuitos e, portanto, não podem perdoar dinheiros que tenham a receber, isto de forma muito, muito pouco jurídica, mas acho que muito elucidativa para quem nos ouve. E se isso acontecer, teriam um impacto no seu IRC, portanto, deixavam de receber aqueles 25, mas ainda iam pagar imposto IRC como se os tivessem recebido. O legislador aqui veio deixar uma cenourinha, veio dizer, credores, negociem lá, e se efetivamente abrirem mão dos créditos que têm a receber sobre determinada empresa, não vão ter aquele impacto nas vossas contas como sendo uma receita, e vão poder considerá-lo como sendo uma despesa. E, portanto, há aqui este crédito fiscal que, em sede de otimização fiscal e alguma engenharia fiscal, algumas empresas podem aderir. Também a nível emolumentar, dar, por exemplo, nota de que se estivermos a falar de uma viabilização de acordo, por exemplo, com a constituição de uma garantia, vamos imaginar que a empresa até tem um estabelecimento, tem um terreno, tem um carro, sei lá, que quer dar de hipoteca de garantia para determinada dívida. O valor do pagamento desses emolumentos à conservatória, que ainda é muitas vezes considerável, está dispensado.
Portanto, há aqui estes benefícios fiscais e emolumentares. O acordo que seja alcançado, portanto, vamos imaginar que no regime extrajudicial de recuperação de empresas, a negociação é produtiva, é celebrado o acordo e a empresa pensa, já tenho aqui um conjunto de credores que consegui convencer nas minhas negociações, isto bom era estender a todos os outros credores. Pois bem, no caso do acordo alcançado, a empresa pode efetivamente passar ao degrau seguinte, que é o processo especial de revitalização, que vincula todos os credores, quer tenham subscrito ou não as negociações. E isto pode ser, de facto, uma grande mais-valia para as empresas, porque vai permitir-lhes, permitam-me aqui a imagem, colocá-las debaixo de um chapéu de chuva, em que pelo menos durante 2 anos, que é o prazo médio de durar um processo especial de revitalização, não vão ter ações judiciais contra si e vão estar, digamos assim, protegidas para o normal desenvolvimento da sua atividade. Já se as negociações não forem produtivas, a empresa não conseguiu ser bem-sucedida nas mesmas e não aprovou aqui nenhum plano, pois bem, isso também não dita, à luz da lei, a sua insolvência. Portanto, deixa de ser um receio das empresas poderem socorrer-se deste mecanismo ou não, na circunstância de, ao se socorrerem deste mecanismo, se não forem bem-sucedidas, ser ditada a sua insolvência. Não correm de todo esse risco. Entrando aqui noutro instrumento, agora o PEV, não é? Que eu falava há pouco, que é o processo extraordinário de viabilização de empresas, e é tão extraordinário que só durará, pelo menos até ver, até 30 de junho de 2023. Ele foi criado, de facto, no calor da pandemia, para empresas que comprovadamente se encontram em situação económica difícil ou situação de insolvência iminente ou atual, derivada à pandemia Covid-19, mas que ainda sejam suscetíveis de viabilização e, portanto, pretendam ter um plano homologado pelos tribunais e ficar aí asseguradas. Aqui vai ser necessário uma declaração emitida pelo órgão de administração, portanto, pelos gerentes ou pelos administradores, e pelo contabilista certificado ou por revisor oficial de contas, quando a empresa tenha já obrigatoriamente um revisor oficial de contas. E, portanto, aqui eu diria que o formalismo é menor, sem querer beliscar nenhuma profissão, nomeadamente aqui a de contabilista certificado ou de revisor oficial de contas. Mas diz-me a experiência que o contabilista certificado, que muitas vezes palpa toda a obra, e perdoem-me aqui esta forma coloquial, mas é verdade, é quem está sempre mais à mão da empresa, não é? É a quem se liga, a quem muitas vezes os empresários se socorrem, desde um contrato de trabalho até a aprovação das contas e a Medeu 22 e a IES e por aí fora, e portanto é alguém com quem a empresa tem um grande à vontade e que foram tão importantes, nomeadamente, e continuam a ser, mas no âmbito da pandemia, com os apoios e com tudo aquilo que prestaram à empresa, portanto são verdadeiramente conhecedores da atividade da empresa e aquilo que têm que fazer é declarar se acham efetivamente que esta empresa, embora esteja em situação difícil, esta situação difícil é derivada da Covid-19 e se a empresa tem viabilização. Não há necessidade de ir a um serviço externo e por isso é que dizia aqui que há esta diferença de contabilista certificado e de revisor oficial de contas, porque só se exige o revisor oficial de contas quando as empresas já o têm. Pronto. O PEV só é aprovado se for assinado pela empresa e por credores que representem pelo menos a maioria dos votos. Portanto, aqui já temos, há pouco falava-vos em 15%, aqui já a fasquia está mais elevada e na pendência do PEV ficam suspensos os processos de cobrança de dívidas e de insolvência requerida, desde que esta, portanto, no caso da insolvência ainda não tenha sido declarada, mas não podem ser suspensos e também não podem ser suspensos os serviços públicos essenciais. Mais uma vez, referir aqui que serviços públicos essenciais, e mesmo sem ser públicos privados, peço desculpa que está ali só públicos, há a referência não só à água, à luz, ao gás, às comunicações, mas ao fornecimento também das matérias-primas. Também aqui o nosso legislador deixou a cenourinha dos benefícios fiscais e emolumentares, portanto, desde que haja um acordo com pelo menos 30% do total do passivo,
e portanto, as empresas poderão também ter aqui algum ganho fiscal e uma otimização na questão de garantias, não terem que suportar os custos com os registros de hipotecas, de penhoras, que façam de dações em pagamento, que são muitas vezes bastante consideráveis. E eu acho que isto que eu vou falar a seguir é o menino dos olhos de ouro para muitos microempresários, que não existia até agora, que é a concessão de um privilégio creditário imobiliário geral, isto é um menzarrão, eu já vou tentar desjuridicar o que é isto, de todos os que financiem a empresa. Há pouco, quando vos falei dos créditos subordinados, disse logo, atenção, os gerentes, administradores tenham injetado dinheiro na empresa, não vão contar para esta percentagem. Aqui é ao contrário, o legislador tanto quis conceder aqui uma viabilização extra das empresas e apostar na tal sua recuperação, por isso é que o processo está pensado para que empresas tenham ficado em dificuldades na pandemia, mas que sejam viáveis, que veio dizer de forma aberta aos seus financiadores, quem injetar aqui dinheiro, ainda que isto esteja em crise, vai poder, se a situação não correr bem e chegarmos a uma situação de insolvência, ter um crédito que goza de vantagem à frente de todos, ou seja, vai receber, numa situação de insolvência, quem aqui injetar dinheiro irá receber esse crédito primeiro que todos os outros. Deixa de ser o tal subordinado, e a prática diz-nos que os subordinados são aqueles que quase sempre nada recebem, e aqui passam a ser aqueles que primeiro recebem. E por isso é que eu digo que é a menina dos olhos de ouro, no sentido em que muitos micro e pequenos empresários, como nós sabemos, investem às vezes aquilo que têm e não têm das suas poupanças para salvar as suas empresas e os postos de trabalho e as famílias têm a seu cargo, e numa situação de insolvência ficam totalmente desprotegidos, porque nem sequer o valor que lá injetaram a título pessoal e às vezes socorrendo de empréstimos por terceiros, conseguem retirar. Aqui há este privilégio de efetivamente, se a situação não correr bem, poderem ser os primeiros a receber. A decisão que vier a ser proferida no âmbito do PER vincula os credores que tenham subscrito o acordo e os credores que constem da relação de credores que tenha sido apresentada pelo devedor, mesmo que não tenham participado na negociação. Reparem que enquanto no RER eu dizia que é só com quem se negociar, aqui já é diferente. Ou se a empresa consegue ter um acordo que vincula não só aqueles com quem negociou e que lhe permitiram ter esta aprovação, mas que vincula também todos os outros que tenha elencado na tal lista que deve ser apresentada inicialmente. Não pode recorrer ao PEV quem tenha pendente um PER ou um PEAP, portanto um processo especial de revitalização ou um processo especial de pessoas singulares, à data da apresentação à data da apresentação do requerimento. Estes não podem, portanto, estes continuam obrigados a seguir o caminho que já tenham, ou PER ou PEAP. Para as médias empresas, de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis, têm que ter em 31 de dezembro de 2019 um ativo superior ao passivo, portanto isto para as médias. Já no caso das micro e pequenas empresas que não tenham em 31 de dezembro de 2019 um ativo superior ao passivo, desde que tenham recebido um auxílio de emergência no âmbito da pandemia Covid-19 e o mesmo não tenha sido reembolsado nos termos legais, ou seja, não tenham incumprido o que fundamentou aquele auxílio, podem ser abrangidas pelo PEV. E, portanto, esta questão é muito importante porque vimos até todos na altura da pandemia o drama que era de algumas empresas os resultados de 2019, se eram positivos ou negativos, e o que é que isso impactava depois nos subsídios, auxílios que podiam receber. Aqui o legislador deixou de forma clara esta distinção. Outro processo de revitalização é o PER, mas esse eu já vou falar mais adiante, e daqueles 4 que vos falava inicialmente, ficou por falar aqui o Sistema Público de Apoio à Conciliação e Sobreendividamento, que é um mecanismo que o empresário em nome individual se pode socorrer. Portanto, todos aqueles que vimos até agora
não cabem ao empresário em nome individual, aqui não. O empresário em nome individual vai poder socorrer-se deste mecanismo legal. Ele funciona num regime de resolução alternativa de litígios, portanto, é extrajudicial, está fora dos tribunais, é de adesão voluntária, portanto, só efetivamente os devedores e os credores que assim o entendem é que se podem socorrer deste mecanismo, e permite-lhes, através de uma figura que é o mediador, que assume aqui quase um papel de conciliador, procurar, junto dos credores deste devedor, ir celebrando acordos. Portanto, há a nomeação de uma figura terceira, que é o mediador, e que vai aqui fazer todos os esforços para, em conjunto com a empresa, conseguir cativar os credores a subscreverem o acordo. Para tal, teremos que estar a falar de devedores, pessoas singulares, nomeadamente os empresários em nome individual, residentes em Portugal, portanto, não dá para quem não reside em Portugal, e tem este que se encontrar em mora na sua iminência, ou então estar em cumprimento definitivo de todas as obrigações de natureza pecuniária, que mais não é do que atrasos reiterados nos pagamentos. E à data da apresentação do requerimento inicial do procedimento, não podem ter pendente nenhum processo de insolvência, nenhum processo especial de revitalização ou nenhum processo especial para acordo de pagamento, que é o que é aplicável às pessoas singulares. Mais uma vez, o legislador aquilo que quis é, quem já tem outros mecanismos a correr de recuperação, revitalização, não pode andar, perdoem-me a expressão, tipo salta-pocinhas, não é? Sai de um, agora vou para outro. Não. E, portanto, quem tem uns tem que os terminar. Qual é a notícia má, ou pelo menos boa? É que este mecanismo não se aplica aos créditos tributários e da Segurança Social, e muitas vezes os grandes credores dos nossos microempresários é o Estado, e portanto aqui não se aplica, e também não se aplica a situações em que o empresário em nome individual esteja abrangido do PARI e do PERSI, que tem a ver com aqueles créditos ao consumo e até créditos hipotecários que tenha, nomeadamente do PERSI. Como é que isto funciona? Portanto, recebido o requerimento do devedor, é designado o tal conciliador, que promove o agendamento de sessões informativas com todas as partes devedoras, portanto, os devedores, os credores, eventuais garantes. Vamos imaginar que este microempresário até tem fiadores ou tem auxílios em que solicitou a intervenção de terceiro para garantir aqueles pagamentos, portanto, são todos notificados e o mediador faz sessões de esclarecimento. Na sequência dessas sessões de esclarecimento vão-se tentando acordos com uma duração máxima de 60 dias, portanto estamos a falar aqui de um prazo bastante curto, e este prazo só pode ser prorrogado uma única vez e por acordo por idêntico período. Portanto, como estamos a ver, é algo que tem que ser resolvido num curtíssimo espaço de tempo. E, portanto, o que eu diria é que quem ponderar a adesão ao sistema público de apoio à conciliação no sobreendividamento tem que fazer um trabalho de casa, porque se não faz este trabalho de casa e vai querer nestes 60 dias falar pela primeira vez com os credores com os quais está a incumprir, pela primeira vez pensar num plano, pela primeira vez ponderar o que é que vai dar de garantias e como é que vai reestruturar a dívida e a atividade, já passou o tempo. Portanto, quando chegar ao fim dos 60 dias ainda está na fase de pensar. E, portanto, é extremamente importante que façam o trabalho de casa e que procurem antes, ao escutar os credores, saber se eles teriam interesse ou não para estas negociações. Eu diria que para os credores, uma cenourinha, mais uma vez, é o facto de o acordo alcançado e que for assinado por esta figura de conciliador, que não é de todo um juiz, pode nem sequer ser um jurista, mas é um acordo que vai ter vai valer como título executivo. O que é que isto quer dizer? É um acordo que, sendo incumprido, permitirá ao credor imediatamente acionar penhoras. Ou seja, eu, microempresário, negociei com o meu credor que lhe pagaria
150 euros por mês, durante os próximos 100 meses, vamos imaginar. E paguei as primeiras 5 e incumpri. O credor, se não tivesse subscrito este acordo, teria que ir para tribunal para dizer que eu lhe devia X, que tinha um acordo, que eu incumpri, e o tribunal ia analisar, ia notificar, ia-se passar 1 ano ou 2, e no fim de 1 ano ou 2 íamos ter uma sentença, e quando essa sentença viesse é que íamos poder executar. Muito provavelmente, quando lá chegássemos, já aquele microempresário não tinha negócio. Para evitar tudo isto, e por isso é que eu digo que funciona como cenourinha, o legislador aqui criou a figura do título executivo, que é: negociem lá, aceitem lá esses acordos, porque vocês aí passam a ter como se fosse uma sentença. Portanto, se as coisas correrem mal, vão poder logo executar. E, portanto, eu acho que isto é um bom chamariz para o acordo, porque o credor aqui pouco já terá a perder, acho que terá mais a ganhar, porque se aquele devedor efetivamente já reconheceu que está numa situação difícil, ainda por cima tem um período curto de negociações, que são 60, no máximo 120 dias, se eu viabilizar o acordo, passo a ter automaticamente algo como se fosse uma sentença para que, se ele se portar mal, eu possa ir penhorar contas bancárias, carros, contas, o que eles tiverem, então talvez eu tenha a ganhar em aceitar um acordo, ainda que seja a receber muito mais en passant do que aquilo que eu gostaria. E, portanto, acho que isto pode funcionar bem. Esta figura dos mediadores, como eu vos referia, eles não são, de facto, juízes de todo. Quem está inscrito na lista de mediadores de recuperação de empresas, que é uma lista pública, e basta colocarem no Google mediadores de recuperação de empresas e APMEI, vão ter esta lista, e podem ver que a maior parte deles são pessoas ligadas à área da gestão, nomeadamente muitos administradores de insolvência, portanto, pessoas que também fazem administração de insolvências, muitos contabilistas, muitos gestores, e, portanto, são efetivamente pessoas mais ligadas à parte económica e de gestão das empresas. Espera-se que este regime de mediador é muito recente, e o que se espera ao fim e ao cabo é que seja uma pessoa proba e que tenha uma proximidade muito grande com os negócios e com a área económica e financeira das empresas, e que consiga fazer uma análise da atividade e até promover junto do empresário algum reajuste, não só da dívida, mas também da própria empresa, portanto, percebendo os workflows da empresa, como é que aquela empresa funciona, quais são os custos que é possível cortar, quais são as áreas com potencial que a empresa pode desenvolver para continuar a sua atividade. E entramos então neste último mecanismo de recuperação, revitalização, portanto já vamos nos 2 R's do RRI, que é a revitalização, o processo especial de revitalização. E eu posso-vos dizer hoje, a título de brincadeira, que o PER vem num único artigo, vem no artigo 17 e seguintes, que são todos 17, portanto tem várias letrinhas à frente, 17A, 17B, 17C, 17, no Código da Insolvência. E eu hoje fui ao meu código online e copiei todos os artigos 17 e coloquei numa folha Word para reler, porque nada como às vezes voltar a ler a letra da lei, e para ter aqui de base, não fossem vocês ter alguma dúvida. E fiquei espantada, porque o artigo 17 do nosso Código da Insolvência vai na letra J, e isto colado para uma folha de Word do computador em Arial 11, fica em 12 páginas. Portanto, como veem, é um artigo curtinho, não é? Portanto, são 12 páginas de artigos sobre o que é o PER. E por isso é que, às vezes, se legisla muito no nosso país e um só artigo acaba por ter 17 páginas. Acho que isto diz-nos tudo. O PER é um processo especial de natureza judicial que se destina a permitir à empresa que comprovadamente se encontra em situação económica difícil ou em situação de insolvência meramente iminente, mas que ainda seja suscetível de recuperação, estabelecer negociações com os respectivos credores de modo a concluir com estes um acordo conducente à sua revitalização, e inicia-se a requerimento da devedora,
sendo necessário, entre outros elementos, obter a declaração escrita de credores correspondente a 10% dos créditos não subordinados, portanto, é uma fasquia menor do que o RER, recordem-se que estávamos a falar de 15%, aqui estamos a falar de 10%, mas estes 10% têm que dizer logo à partida que querem encetar negociações com vista à revitalização da empresa. Mais uma vez, vai ser necessária a declaração assinada pela administração ou pela gerência e pelo contabilista certificado ou pelo revisor de contas, há não mais de 30 dias a atestar que a empresa não está em situação de insolvência atual. E, portanto, temos aqui, o formalismo é muito parecido com este último mecanismo que tínhamos visto. Ela reveste duas modalidades, aquela em que o acordo é alcançado no âmbito do processo e outra em que é obtida antes do início do processo. Quando é que isso acontece? Quando estamos a falar do RER. Lembram-se de eu do início ter dito que quando as negociações no RER correm bem, a empresa pode decidir estender aquele acordo a todos os credores através do PER. É nesta questão aqui. As negociações são sempre extrajudiciais, portanto, no âmbito do PER também não é em tribunal que o devedor vai negociar com os credores, isso é tudo feito extra-tribunal, sendo que a empresa vai ter uma figura que é nomeada pelo tribunal, que é o administrador judicial provisório. O administrador judicial provisório não vai ficar a gerir a empresa, descansar também os empresários que às vezes pensam nisto, eu vou para PER e depois logo nomeiam logo um senhor ou uma senhora que vem querer mandar na minha empresa. Não, o administrador judicial provisório aquilo que faz é uma função de acompanhamento, portanto não é ele que terá de todo poderes para gerir as empresas. Mas é ele que vai receber a lista de créditos, é ele que vai ter que fazer uma lista de credores, é ele que vai ter que fazer as contas se os credores que votaram a favor ou contra servem ou não servem para aprovar o PER, e diria eu, é alguém muito importante, sobretudo quando o prazo das negociações nós o queremos estender, porque só podemos estendê-lo por acordo com este administrador judicial provisório. Neste momento, há uma alteração legislativa muito importante em curso, que é o facto das empresas que estavam com PERs a decorrer e que não foram, por exemplo, aprovados, e ainda não passou o prazo de 2 anos, portanto, vigora no nosso ordenamento jurídico a lei de que se eu me apresentei a PER e ele não foi bem sucedido, ou até foi, só dali a 2 anos é que posso lançar mão do outro mecanismo judicial de PER. Com a pandemia Covid-19, o legislador introduziu aqui uma alteração e vem-nos dizer que, ainda que não tenham passado esses 2 anos, desde que eu demonstre que estou a executar integralmente o PER, ou então que por motivos que me são totalmente alheios e há uma alteração anormal das circunstâncias, eu fiquei impedido de executar o PER, ou isso legitima-me a ter novo PER, posso ainda assim ir a PER. Isto é muito importante, porque vamos imaginar uma empresa que até está em PER e está a cumprir. No âmbito da pandemia Covid-19, ficou sem ter quem fornecesse. Vou falar outra vez no caso das panificadoras. Fecharam escolas, fecharam cantinas, fecharam pastelarias, fecharam restaurantes, e a empresa que tinha aquele fluxo de caixa que lhe permitia depois ir pagando aos seus credores, vê-se a braços com problema, que é, eu agora até queria continuar a honrar os compromissos e estava tudo a correr bem, mas deixo de ter viabilidade para. Pois bem, explicando isso, eu vou poder apresentar-me novamente a PER, portanto fazer um novo plano, justificando que há estas alterações anormais da circunstância. Já disse há pouco que o PER não retira a administração da empresa, que é uma das dúvidas mais prementes. Quanto a prazo de negociações, temos 2 meses, atualmente só pode ser prorrogado por mais 1 mês e, mais uma vez volto a frisar, é necessário um acordo escrito entre a empresa e o administrador judicial provisório. Quando o acordo é alcançado, ele vai vincular todos os credores, mesmo aqueles que não tenham querido participar nas negociações, portanto, aqueles que receberam as cartinhas para virem negociar comigo,
mas não quiseram, nem sequer quiseram também exercer o seu direito de voto, não votaram a favor nem contra. Se o plano for aprovado, vão ficar vinculados ao que lá está. E, portanto, se eu no plano tiver posto, por exemplo, que as dívidas abaixo de 5.000 euros eram perdoadas e eu devia a alguém 4.999 euros e essa pessoa não se apresentou a PER e não quis negociar comigo e também não votou e não se importou, quando sair o plano homologado, eu vou passar a dever 0 àquela empresa. Portanto, deixo aqui um alerta também muito importante aos pequenos, micro e médios empresários que às vezes acham que estes processos são todos muito complexos e que é preciso advogado. Nas negociações não é, portanto, podem fazê-lo por sua livre iniciativa, mas não deixem de acompanhar as negociações, porque em último caso podem vir a ser surpreendidos com resultados que não esperavam e que depois vão achar injustos e quem não reclama e não se faz ouvir sujeita-se. E, portanto, é muito, muito importante, efetivamente, participar nas negociações e estar atento. Ora, estes são os 4 grandes mecanismos. Antes de entrar aqui no tema da insolvência, e até para isto não se tornar monocórdico, deixo já aqui aberta para algumas questões, a janelinha aberta para algumas questões destes 4 temas que eu falei, e passo a palavra a Duarte. Sandra, pronto, era exatamente isso que portanto, estamos aqui na parte do recuperar e revitalizar, portanto, sempre que mantendo o funcionamento das empresas dentro das dificuldades e portanto, foram aqui definidos ou ficaram aqui traçadas as linhas para o caminho da recuperação e da continuação do funcionamento das empresas, com as diferentes nuances e com os diferentes estádios, portanto, mas efetivamente há situações onde não é possível, né? Portanto, portanto aqui esta segunda parte, não havendo aqui questões seria dedicada a quem tem que partir depois para a insolvência e as implicações que isso tem, né? Portanto, tanto do ponto de vista da empresa, como provavelmente do ponto de vista do empresário ou do sócio-gerente ou dos sócios e, portanto, também aqui dizendo que da parte da CPPME, portanto, vamos ter notícia que a situação vai sendo muito complicada para muitas empresas e, portanto, esta informação, infelizmente, a saúde, atendendo ao que vivemos, se torna útil a muitas empresas que estão. Agora, também há aqui questões, Sandra, que não havendo outras questões, que é muitas destas pequenas empresas, a questão de se encontrar num estado de insolvência, seja o consumo dos capitais próprios, né? Portanto é uma realidade quase diária destas empresas, né? Portanto, Sandra, não sei se... Portanto, isto é uma coisa a dizer assim, muitas destas condições são acumuladas durante anos e vai-se tentando, e a Sandra frisou há pouco, né, que as pessoas vão investindo muitas vezes no negócio e poupanças, vão injetando permanentemente capital nas empresas e isso até vão alimentando o funcionamento, mas isso depois poderá no fim acabar por ser um erro, por assim dizer, né, porque apesar de haver aqui alguns caminhos de algum protecionismo, também não são assim tão claros, né? Portanto, muitas vezes é uma gestão mais correta, se calhar, também quase como conselho, o ter atenção a estes indicadores mais cedo, né? Portanto, não sei se conseguias, se calhar aqui antes de entrarmos na insolvência, falarmos um bocadinho esta questão na gestão, se calhar, ou qual seria o melhor tempo para pensar nestas questões, ou seja, como é fazer uma análise para escolher um destes caminhos. Era a minha pergunta aqui, e depois, se calhar, passaríamos depois, se não havendo mais questões, para a parte da insolvência. Muito bem. Eduardo, essa é quase uma pergunta de $1 milhão, né? Que é qual será o tempo, qual será o tempo e qual será o melhor mecanismo? Eu acho que não há uma resposta una, porque, na verdade, cada realidade é uma realidade, não é? Cada negócio é um negócio. O que eu diria é,
Ainda hoje, por exemplo, a abrir o jornal, vi uma notícia que dizia que havia 20 e tal empresas do Estado que estavam em falência técnica já desde 2020. E por acaso achei curioso, porque muitas vezes o empresário assume a falência técnica como a insolvência da empresa, não é? E é quase olhar e dizer, então, mas quer dizer, se o próprio Estado tem empresas há 20 e tal que estão falidas, não é? Então, e o tecido privado, não é? Como é que funciona? Isto para dizer que a questão dos capitais próprios negativos, não é? Que foi acho que foi um brocado que os micro, pequenos e médios empresários aprenderam também a trabalhar na pandemia, portanto, às vezes tiveram que olhar para este critério para saber se eram elegíveis ou não eram elegíveis para apoios, que hoje em dia isto já é quase como pedir uma bicon cibalino a um empresário a perguntar-lhe se ele tem capitais próprios negativos ou positivos, ele sabe responder na ponta da língua. Não é isso que determina a situação da insolvência, ou seja, uma empresa pode ter capitais próprios negativos e não estar insolvente. Agora, quanto tempo é que a empresa pode ter esses capitais próprios negativos? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 mês? Na verdade, o que a lei nos diz é que, desde que o passivo não seja manifestamente superior ao ativo, a empresa pode não estar em insolvência. E tem que haver um incumprimento generalizado de deveres da parte desta empresa, nomeadamente de pagamentos. Eu partilho convosco, por exemplo, uma situação que já me ocorreu, que foi ter uma empresa da qual foi pedida a insolvência, em que, do ponto de vista contabilístico, portanto, meramente analisando as contas, aquela empresa tinha um passivo esmagadoramente superior ao ativo, estamos a falar, se calhar, 20 ou 30 vezes superior ao ativo, e estava em cumprimento para com um credor. E o tribunal não a considerou insolvente. E isto pode nos chocar, dizer assim, como é que é possível? Então tem um passivo tão grande, está em cumprimento com o credor e não é considerado insolvente. Porque ela tinha um ativo, que era um conjunto de terrenos, e arranjou quem fizesse um relatório, ou não, ou aquele relatório até era mesmo verídico, não sei, porque nunca se chegou a executar, mas que deu um valor de 5 milhões de euros àqueles bens. E, portanto, aquilo que o tribunal considerou é que não havia um incumprimento generalizado, que aquela empresa só não pagava de forma reiterada àquele credor, com os outros até estava a cumprir e, embora efetivamente tivesse um passivo superior ao ativo, havia ali um ativo que, se vendido, até podia render aqueles milhões todos. Render, não sei se rendeu, porque na verdade a gente só sabe o preço de uma coisa quando ela é efetivamente vendida, não é? Pode lá estar a tabueta durante anos a dizer vende-se por 5 e ela sair por 10 ou sair por 1, mas na verdade à luz da lei, por muito que nos choque, é isto, não há um passivo manifestamente superior ao ativo e um incumprimento generalizado. Portanto, se não houver estas duas premissas, eu diria que o empresário não se tem que sentir coagido a apresentar-se à insolvência. Isto para ir respondendo aqui à dúvida do Duarte. Agora, se efetivamente nós estamos estamos num terreno pantanoso em que temos um passivo bastante superior ao ativo e já estamos a incumprir com os trabalhadores que já não pagamos na altura que devemos pagar, já andamos a pagar a 2 e 3 vezes por mês, já começamos a cortar em algumas coisas que eram bens da empresa. Por exemplo, substituímos o papel das casas de banho por toalhas, não é? É menos dispendioso mandar lavar uma toalha do que ter lá 100 folhinhas de papel a sair, para dar um extremo, não é? Porque às vezes são estes extremos que também nos acordam. Se calhar estamos a entrar num terreno pantanoso e temos que fazer ali uma pausa e olhar para as nossas contas e para a nossa atividade. Porque aquilo que a experiência me diz é que a revitalização, a recuperação, o que lhe quisermos chamar, seja ele RER, PEV, PER ou SISCAP, só vai ser válido, não é se eu renegociar a dívida, muitas vezes é se eu remodelar a atividade da empresa. E, portanto, se eu vou continuar a fazer a mesma coisa da mesma maneira que tenho feito até agora, eu diria que nenhum destes 4 mecanismos me vai dar a tranquilidade que eu merecia.
porque vou ter ali um chapéu de 1 ano ou de 2, mas depois vou voltar a patinar. E, portanto, a questão da insolvência versus recuperação, revitalização, passa muitas vezes pela análise verdadeira do desempenho da empresa e daquilo que se quer fazer. Dito isto, se calhar avançamos aqui um bocadinho nas insolvências. E o que é que, relativamente aqui às insolvências, nós temos? Hoje em dia, é um direito, é um dever dos empresários se apresentarem à insolvência. Eu diria que, desde logo, há que ter aqui uma grande atenção, que é o prazo de 30 dias em que se deve requerer a declaração de insolvência. Diz-nos a lei que esses 30 dias é a partir do conhecimento da situação de insolvência. Lá está, o tal incumprimento generalizado e o tal passivo manifestamente superior ao ativo. E se eu vier em tribunal demonstrar que a empresa até já sabia disto há mais de 30 dias e a sua gerência não o fez, eu posso, em última instância, pedir a insolvência culposa daquela empresa. E isso ter efeitos na esfera pessoal dos gerentes e dos sócios. Efeitos que podem levar não só à inibição deles de praticarem atos de comércio, portanto, voltarem a ter outras atividades empresariais, bem como perderem créditos que tenham a receber daquelas empresas, mas, em última linha, e se calhar tão ou mais importante do que estes dois, serem eles próprios condenados na sua esfera pessoal a pagar aquilo que a empresa não pagou a quem deve. E isto, eu acho que é um grande alerta e é por aqui que o gerente e o administrador têm que se preocupar e precaver, porque este prazo é um prazo sério. Talvez há uns 3, 4 anos atrás não houvesse tanto incidente de qualificação da insolvência, que é o nome técnico que as insolvências culposas têm, a decorrer nos tribunais. Mas hoje em dia, se calhar são mais os processos em que há incidentes de qualificação do que aqueles que não há. E, portanto, os nossos tribunais e os credores também estão muito mais atentos a este mecanismo, até porque muitas vezes as empresas não conseguem responder, mas depois nós olhamos lá para o gerente e para o administrador e ele até tem qualquer coisita no seu património que eu conseguiria ir buscar para recuperar as minhas dívidas. E, portanto, isto deve ser os principais óculos que o gerente e o administrador deve colocar, que é olhar para o impacto que a manutenção daquela situação pode ter na sua própria esfera pessoal. Quando se apresenta a insolvência, embora o nosso código tenha durante muito tempo ali a falência, que antigamente era o Código das Falências, o lema de liquidar versus recuperar, eu diria que hoje em dia a esmagadora maioria dos processos, eu diria se calhar 9 em cada 10, ou se calhar 9,5 em cada 10, é para liquidar, ou seja, quando uma empresa se apresenta à insolvência, na verdade, à luz da lei, ela pode estar num processo de insolvência e ainda assim ser recuperada, porque um dos mecanismos da insolvência é também a apresentação de um plano de recuperação. Mas a esmagadora maioria dos processos não são para recuperação, são para liquidar, o que significa que a empresa vai ser esvaziada de todo o seu ativo, vai haver a chamada execução universal de todos os seus bens e direitos para pagar a quem deve. E, portanto, há esta dicotomia. Se eu quero mesmo recuperar e revitalizar, então eu devo apostar num dos outros 4 mecanismos. Se eu vou para fechar um ciclo, fazer a empresa responder com aquilo que tem perante quem deve, então eu vou para a insolvência. Aqui deixar-vos a questão da tal insolvência culposa, e posso-vos dizer que é o artigo 186 do CIRA, e como veem, aqui também são 4 diapositivos para vos passar em que é que ela se presume culposa, portanto também é um artigo pequenininho, mas vamos ter, desde logo, e estes diapositivos depois podem ser disponibilizados pela CPPME, quem estiver interessado, uma situação de insolvência culposa à luz da lei é não só quem tenha destruído, danificado, inutilizado ou feito desaparecer parte do património do devedor, como é, por exemplo, quem tenha disposto de bens da empresa para seu uso próprio. E, por exemplo, vamos imaginar uma situação de uma empresa que já com alguma crise financeira tem uma frota automóvel daquelas muito acima do mercado e que não servem propriamente os fins da empresa, mas estão afetos a outros.
acho que toda a gente percebe aquilo que eu estou a dizer. Isso pode ser um dos fundamentos para considerar-se que aquela insolvência é dolosa e, portanto, atenção a esta questão. Também é considerada insolvência culposa se conseguir demonstrar que é coberto daquela empresa se teve proveitos pessoais ou para terceiros em prejuízo da empresa. Portanto, eu fiz negócios em nome daquela empresa, aquela empresa até tinha um imóvel que valia 150 e eu vendi por 50 a alguém que eu escolhi. Isso também é algo que leva à consideração das insolvências dolosas. Eu tinha aqui uma contabilidade que não espelhava de todo a realidade da empresa. Ela tinha ali algumas irregularidades, e eu quando digo algumas, é sublinhado e a negrito, que não demonstravam aos credores efetivamente a verdade da empresa. Também é fundamento de insolvência culposa. Eu, por exemplo, deveria ter apresentado as minhas contas anuais e não o fiz. Não fazia o depósito das contas, não pagava a IES, não é? Porque hoje em dia é automático, pagamos a IES e as contas são depositadas na conservatória. E eu não pagava a IES, portanto, isso, vejam, só isso leva a que se presuma a insolvência culposa. Isto é muito importante, porque a partir do momento em que ela se presuma à luz da lei, é quem é avisado, no caso o administrador ou o gerente, que vai ter que fazer a prova em contrário de que aquilo não teve nada a ver com a questão da insolvência da empresa, nem sequer se pode ilidir que aquele ato levou efetivamente à insolvência. E, portanto, são pequenas coisas que se traduzem num grande problema, muitas vezes, mas que também, do outro lado, dão a guarida a credores de pessoas menos próbas numa atividade, porque também as há, e que se usaram das empresas para fins que não eram o verdadeiro fito comercial das mesmas. Pronto, dito isto, deixo-vos aqui uma fotografia dos vários livros que tive que ler, só em jeito de brincadeira, aqui da biblioteca do escritório, para que se possam também inspirar, tal e qual como eu me inspiro todos os dias, um bocadinho, a aprender mais. Estou ao dispor de quem tenha questões para colocar. Obrigado, Sandra, pela ajuda, porque acho que é uma ajuda aqui nestas definições. Não sei se alguém tem alguma questão, portanto está aberto aqui este período de perguntas-respostas, se alguém tem dúvidas a colocar portanto, a Sandra, ou se do modo geral também tem dúvidas que possam ser colocadas também à própria Confederação, portanto está aberto este período. Portanto, quem quiser pode intervir ou diretamente ou colocar aqui também em alguma informação no ecrã, como no ar, ou pode pedir só para intervir e colocar a questão que tenha ou a dúvida que possa ter. De todas formas, pronto, como a Sandra já disse, poderemos disponibilizar esta apresentação a quem esteve inscrito e que assim o pretenda. Não sei, portanto, estamos aqui, continua, portanto, se alguém tiver alguma dúvida que queira colocar. Olá, boa tarde, meu nome é Lourdes Barbosa e eu gostaria de colocar uma questão à doutora Sandra, da qual, portanto, já consultei e agora, ao ouvi-la, tenho algumas dúvidas. Uma delas é aquilo que a doutora Sandra disse, que, pronto, eu tenho uma empresa, estou a passar dificuldades precisamente pelos cafés que fecharam, pelos restaurantes que não pagaram
e deixou-me numa situação muito difícil. E a doutora Sandra disse que o gerente é que tem que pagar o que a empresa não pagou. Ou ouvi bem, ou não percebi, pronto, desta parte. Disse, eu tomo a palavra, boa tarde, Dona Lourdes. Essa expressão vinha certamente noutro contexto, porque o gerente ter que pagar aquilo que a empresa não pagou, assim só dito, certamente. Não, foi agora no fim, na questão da insolvência dolosa? Sim, da insolvência, Pronto, insolvência culposa, não é? Pronto. Então, o que é que acontece? Quando uma insolvência é declarada efetivamente culposa, ou seja, o tribunal entende por algum daqueles indicadores que eu passava há pouco do artigo 186, ou outros que se demonstrem que o gerente teve culpa na insolvência da empresa, pode, em última instância, portanto, para além de ele ficar inibido de praticar atos de comércio, para além de ele ficar impedido de receber dinheiros que tenha ele próprio colocado na sociedade, isto de uma maneira muito simplista, fica também, em última linha, ele, gerente, responsável perante as dívidas que aquela empresa criou. Portanto, se formos para uma situação de insolvência e a insolvência for declarada culposa, portanto, o gerente teve culpa na circunstância da insolvência, um dos mecanismos, em última instância, é poder-se acionar aquele gerente a título particular por aquilo que ele deve à empresa e por aquilo que ele deve ao credor X, Y e Z, que o acionem. Ok. Obrigada, doutora. Nada, era essa. Peço desculpa, o António Camacho coloca aqui, mas a frase penso que não vem toda. Créditos bancários está mais para cima. Vou ler, António. Os créditos bancários podem ser considerados credores com possibilidade de ser abrangidos num plano de revitalização. Bem, presumo que me esteja a perguntar se os créditos com a banca, não é? Podem ser abrangidos no PER, no Plano Especial de Revitalização. Sim, podem. A banca é um dos... exatamente, pronto. Podem, sim, senhora. Podem e são. O que é que acontece? Para vos abrir aqui um bocadinho a porta desde agora de abril com esta alteração legislativa que ocorreu. Antes, os credores podiam ser indicados, portanto, por ordem alfabética, eram todos indicados, cada um tinha a sua percentagem de crédito e aquilo é que formava o bolo dos 100%. E era desse bolo dos 100% que eu ia retirar a maioria. O legislador veio agora criar aqui uma alternativa que é: eu, devedor, quando me apresento à insolvência, vou poder organizar os créditos, ou pela famosa lista alfabética, não é? Indico todos os credores e os 100% que devo, ou então criar grupos de créditos. E porquê é que isto é muito importante? Eu posso criar um grupo de créditos com terceiros de banca, um grupo de créditos de trabalhadores, um grupo de créditos de fornecedores de matérias-primas, um grupo de créditos de serviços públicos, pronto, estes já chegam. E se eu indiquei estes 4, cada um deles vai ter 25% de voto. Não interessa quantos é que estão aqui dentro, porque os votos vão ser distribuídos, deixa de ser do A ao Z, mas passa a ser por grupos. O que acontecia até agora era, quando eu indicava do A ao Z, eu até podia só ter lá um banco, mas regra geral esse banco ia ter a maioria dos votos, porque as empresas, aquilo que me diz a experiência, hoje em dia o maior credor é o banco. E, portanto, muitas vezes arranjava-se aqui um canal de comunicação com os bancos, que até já se sabia mais ou menos quem é que iria estar por detrás dos bancos nos processos de insolvência ou de revitalização, portanto no PER, e negociava-se com a banca ao PER. Era a banca, grosso modo, que ditava qual seria o PER aprovado e não aprovado. E eu só tinha que me preocupar, grosso modo, não é que isto não tivesse exceções, mas grosso modo, muito grosso modo, com duas coisas: que o Estado não saía prejudicado e que a banca aceitava votar favoravelmente. E para isto, eu poderia até, em última instância, acordar com a banca que os outros credores, que não a banca, e como eu não dizia que eram outros que não a banca, dizia os credores abaixo de 100 mil euros, vêm os seus créditos perdoados.
a banca votava favoravelmente, porque eu devia à banca 101. O Zé Manel, o Diniz, o Pedro e o Francisco, a quem eu devia 90, 80, 70 e por aí fora, recebiam 0. Eles até podiam votar contra. A banca tinha a maioria dos créditos e o PER era aprovado. Para dar a volta a isto, e porque a banca também começou a ter alguns outros requisitos na aprovação dos PERs, criou-se os grupos de PER, os grupos de credores, peço desculpa. E, portanto, passam a ter votos por grupos. E se calhar, se eu meter toda a banca num só grupo e tiver outros 3 grupos, isso significa que a banca vai ter exatamente o mesmo direito de voto que os outros 3. E, portanto, se calhar eu vou conseguir negociar melhor com o Zé, com o Manel, com o Pedro e com o Diniz do que com a banca. Porque o voto da banca de per si não vai condicionar a aprovação ou não aprovação do PER. Portanto, eu aproveito esta pergunta aqui do António Camacho para introduzir este tema e vos deixar este alerta que eu acredito que agora, a partir de abril de 2022, com esta alteração legislativa, vai trazer alterações muito importantes no âmbito das revitalizações. Obrigado, Sandra, pela resposta. Não sei se alguém mais tem questões que queira colocar à Sandra neste contexto, ou até mesmo alguma dúvida que possa ter de uma forma mais geral. Portanto, se alguém tem mais alguma questão, pode colocá-la diretamente. Espero que também a resposta que a Sandra tenha dado tenha satisfeito. Portanto, o António Camacho, que foi a última pessoa a fazer aqui a pergunta. Portanto, se existe mais alguém com questões, porque, pronto, caso não haja, encaminharíamos aqui para o final deste nosso webinar, agradecendo todos aqueles que participaram e que tiveram interesse aqui em estar sobre esta temática. É uma temática que infelizmente vai estando presente no universo das empresas, e portanto, se houver dúvidas, no chat também a doutora Sandra deixou o endereço de e-mail para que possam ser colocadas algumas questões ou estabelecer-se algum contacto, como também, volto a repetir, podemos disponibilizar a apresentação da doutora Sandra a quem o desejar. Não havendo mais questões, encerraríamos esta sessão, agradecendo, em primeiro lugar, a doutora Sandra por disponibilizar e partilhar aqui um pouco do seu tempo connosco e a falar sobre estas questões. Obrigado a todos os participantes pela presença e por terem estado aqui connosco, e esperamos que tenha sido uma ajuda. Da parte da CBBME, sempre a maior solidariedade com todos os empresários e podem contar connosco também para que seja possível, sempre que seja possível, também estaremos ao dispor e a colocar os nossos meios para vos ajudar nestas questões e noutras, na questão de qualquer tipo de dúvidas que tenham. Hoje estivemos aqui a falar sobre as dificuldades, a recuperar, revitalizar ou insolver, mas também na própria criação, na própria atividade, temos um conjunto de meios. Também destacar aqui que já estamos, portanto, temos uma aposta forte neste ano nas diversas redes, nos diversos canais. Reforçamos os nossos meios de comunicação no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no Telegram. Portanto, estamos nas diversas redes sociais. Podem também seguir-nos nessas redes, mas podem continuar também a contactar-nos pelos canais mais tradicionais, digamos assim, portanto, desde já uma boa tarde, e se, portanto, quiserem colocar, estamos à disposição, e dava assim por encerrado esta sessão. Obrigado a todos.
Boa tarde, obrigado.